galera, tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Você não precisa de muito para construir um mundo melhor. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Jamais se esqueçam disso. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Galera, nosso assunto de hoje será a erosão dos solos. Mas como definir a erosão dos solos? A erosão dos solos pode ser definida como a perda da camada superficial da litosfera, que é rica em matéria orgânica, onde existe vida microbiana e ocorre o desenvolvimento da vida vegetal. O ser humano tem também a sua parcela de responsabilidade, na medida em que causa ou agrava a erosão dos solos. Com o quê? Com desmatamentos desordenados, com queimadas, o uso intensivo do solo para a prática da agricultura sem os cuidados necessários e deslizamentos de terra provocados pela abertura de estradas e construções em geral e muitos outros exemplos. Hoje veremos a erosão dos solos em áreas agrícolas. A agricultura, assim como a pecuária, é uma atividade muito antiga. Desde que o ser humano aprendeu a cultivar plantas e a criar animais, tiveram início os primeiros impactos ambientais. Esses impactos ambientais foram se agravando à medida em que a população crescia e os avanços tecnológicos eram conquistados. A camada superficial do solo pode se desagregar no preparo do terreno para o plantio, ou também por causa do desmatamento. Mas como que isso acontece? Ora, a água das chuvas carrega partículas do solo desagregado, na preparação para o plantio, e também parte do solo que perdeu a vegetação, cujas raízes ajudavam a segurá-lo. O material que é levado pelas chuvas é responsável pelo assoreamento. O que é assoreamento? É o acúmulo de sedimentos, ou seja, areias, no leito dos rios, e pode causar enchentes. Grande parte das terras ocupadas por atividades agrárias é formada por áreas de solo de baixa fertilidade ou por terrenos acidentados, ou seja, terrenos com declive, com pouca produtividade. Estima-se que mais de 60% das áreas agrícolas estejam em processo de degradação. Entre os muitos impactos ambientais provocados pela agricultura estão a erosão e a contaminação do solo por agrotóxicos, que podem atingir lençóis de águas subterrâneos, rios e lagos. Bom, a modernização do campo e os avanços tecnológicos nos últimos anos devem ser analisados sob diferentes ângulos. Se, de um lado, proporcionam o aumento na produção de alimentos e a adoção de novas técnicas para a proteção do meio ambiente, do outro lado, permitiram o quê? A desigual distribuição desses benefícios. Além do mais, podemos dizer que a tecnologia que protege muitas vezes também agrava a degradação ambiental. Bom, quando nós falamos em avanços tecnológicos, nós não podemos esquecer que ainda
a regiões do mundo, como da Ásia e da África principalmente, e mesmo da América Latina, né, que não tem acesso a essas melhorias. Embora atualmente existam experiências bem-sucedidas de utilização de tecnologias modernas na agricultura, que é o caso do Brasil, por exemplo. Além disso, muitos países que são situados em regiões intertropicais, como no caso do Brasil, Rio Grande do Sul, né, apresentam milhões de hectares de savanas, campos e florestas que sofrem queimadas todo ano. Nas regiões tropicais, é muito utilizado o sistema de agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? É aquela que utiliza técnicas rudimentares. Nessa agricultura itinerante, o trabalho é dividido em 3 fases, que seria a derrubada da mata ou queimada, o plantio e a colheita. Completando o trabalho, o local é abandonado e outras áreas são procuradas para dar início a um novo ciclo. É assim que funciona a agricultura itinerante. O resultado é que nas áreas abandonadas o solo fica empobrecido e quase sempre ameaçado pelo aumento da erosão. As queimadas muitas vezes causam incêndios de grandes proporções, aumentando o nível de CO2 na atmosfera, influindo, logicamente, no aquecimento global. Nessas regiões onde as estações seca e chuvosa se alternam, é comum o processo de laterização. O que é esse processo de laterização? Esse processo tem como consequência a formação de solos muito ácidos, impróprios para a agricultura. No Brasil são denominados lateritos ou cangas. Mas como isso acontece? Ora, a água da chuva promove uma intensa lixiviação, que carrega os minerais do solo, como a sílica, né, e causa a concentração de hidróxido de ferro e de alumínio na superfície, formando uma crosta avermelhada e ferruginosa. As queimadas, que tantos danos causam ao meio ambiente, não são uma exclusividade do sistema de agricultura itinerante, mas em outros tipos de agricultura. Em muitas regiões, como nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, são bastante utilizadas para a derrubada da mata e a formação de lavouras e pastos. A pecuária, principalmente a pecuária extensiva, é também uma das causadoras da degradação de solos produtivos. O manejo dos animais, ele deve ser feito de maneira correta. É preciso, galera, limitar o número de cabeças de gado para evitar o superpastejo, que deixa o solo descobertos e mais vulnerável à erosão. Contaminação dos solos em áreas agrícolas é o que acontece e é comum no Brasil. Além da erosão dos solos, a agricultura trouxe outro grave problema para o meio ambiente. As técnicas agrícolas modernas ainda fazem uso de vários produtos que, se por um lado facilitam a tarefa do homem no campo, por outro, agridem bastante a natureza. São o que chamamos de fertilizantes químicos ou pesticidas, que são conhecidos como agrotóxicos. Esses agrotóxicos causam sérios danos à saúde dos trabalhadores rurais que estão em contato direto com esses pesticidas. E as pessoas também que consomem os alimentos tratados por esses produtos, logicamente. As águas das chuvas carregam os agrotóxicos que são usados nas plantações, contaminando os lençóis freáticos e os rios.
Além disso, podem afetar os solos, tornando mais pobres. Por quê? Porque eliminam os micro-organismos responsáveis por sua fertilidade. Para se ter uma ideia, desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Imagine, nosso país, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, tendo ultrapassado até os Estados Unidos. Em 2014, o consumo médio desses produtos por habitante era de 5,2 litros, podendo ser maior nas regiões de grande produção agrícola, como no estado do Mato Grosso, onde alguns municípios chegam a 129 litros por habitante. Esse aumento no consumo está relacionado à diminuição dos preços e à inserção de impostos sobre tais produtos, o que faz com que os agricultores utilizem uma maior quantidade de agrotóxicos por hectare. O uso excessivo destes pesticidas faz surgir pragas mais resistentes, e o que obriga os laboratórios a lançar produtos cada vez mais potentes. Então, dá para vocês entenderem o agravamento do uso desses agrotóxicos. Em relação a esse último caso, está atualmente em discussão o aumento no uso de agrotóxicos em lavouras de produtos transgênicos, principalmente a soja, o que pode agravar mais ainda. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando a vocês, novamente, que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do aplicativo Google Classroom e do Google Meet, Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger lá no YouTube. Quando vocês chegarem lá no YouTube, dá um like, faça um comentário, inscreva-se, clique no sininho de notificações para vocês saberem quando forem postados novos vídeos. Só assim vocês vão fortalecer o nosso canal para que nossas aulas sejam mais interessantes, nós aprendamos mais e mais. Respondam às atividades que eu estou passando para vocês, para que vocês acumulem mais pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!